Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Bem-vindo às nossas reuniões diurnas que estão recomeçando agora, como vocês todos sabem. É muito bom estar com vocês novamente nesse horário, né? Nós todos estávamos sentindo muita falta de vocês. Eu tenho certeza que vocês também deviam estar com muita saudade, né? Com o retorno das palestras diurnas, o SEIC pretende atender aquele público que já estava acostumado com esses horários da manhã e da tarde durante a semana. Nós pretendemos também atender aquelas pessoas que, por uma razão ou por outra, não podem ver as palestras durante a noite ou que perderam alguma palestra. E também aquelas pessoas que simplesmente querem ver uma palestra. Então, todos, sem exceção, são muito bem-vindos às nossas reuniões diurnas. Essas reuniões, como é tradição da casa, têm 30 minutos de duração e serão transmitidas agora pelo YouTube. O YouTube, vocês receberão um link para ver a palestra cerca de 10 minutos antes de começar a palestra. Mas se vocês entrarem no YouTube, com as instruções que nós já passamos para vocês, e se registrarem no nosso canal, vocês sempre receberão um aviso meia hora antes sobre o início da palestra. E assim vocês nunca perderão nenhuma palestra. Vão lá no YouTube, cadastrem-se no nosso canal, vai ser bem interessante também. O link será disponibilizado para aqueles que não estão registrados no YouTube através do grupo de WhatsApp, aqueles grupos de amigos do CEIC, que aqueles dois grupos são nosso canal oficial de comunicação com os frequentadores da casa. Se você ainda não faz parte de nenhum desses grupos de amigos, amigos 1 ou amigos 2, entre em contato com a gente e peça para ser incluído, aí você não vai perder também nenhuma comunicação. Então, repetindo só para vocês, vocês podem e devem se registrar no nosso canal do YouTube. No mais, meus amigos, que alegria estar aqui com vocês, que alegria a gente poder retornar às nossas reuniões diurnas. Eu espero que vocês gostem da palestra de hoje e deixo um abraço carinhoso para todos vocês. Fiquem em paz. Que Deus nos abençoe a todos. Bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma conversa, mais uma manhã de estudos na nossa casinha, acerca da nossa doutrina. E eu começo nessa manhã fazendo alguns questionamentos. Quem em algum momento da vida já se sentiu sozinho? Quantas vezes o medo, a insegurança e a revolta já nos visitou? Tanto que chegamos a esquecer da existência de Deus. E nesses momentos nós rogamos consolo por algo que alivia a nossa dor. Porém, nós sabemos que Deus nunca nos esquece, muito menos nos abandona. E é por isso que, de tempos em tempos, Ele envia à Terra espíritos com a missão de nos fazer lembrar da sua existência. E assim vieram os profetas, Abraão, Moisés, João Batista, que anunciavam os desígnios divinos. Até que veio Jesus à Terra com seus exemplos e nos entregou o código da fraternidade e do amor. E na sua passagem pela Terra, Jesus nos deixa a seguinte mensagem: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então hoje a nossa conversa é sobre o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Nesta passagem, Jesus promete outro Consolador. E por que outro? Porque Jesus também nos trouxe consolo aos sofredores naquele período. Se Jesus não foi compreendido, imaginem apresentar o Espiritismo naquela época. Portanto, nem tudo pôde ser dito de forma clara e explícita. Aliás, ainda há muitas coisas que nós não temos condições de saber e que nos serão reveladas posteriormente. Assim, o Consolador vem lembrar o que Jesus disse, além de ensinar o que hoje nós já temos condições de compreender. Mas então Jesus falhou naquele período? Não. Nós é que não compreendemos os seus ensinamentos, ou nos esquecemos deles. Os seus ensinamentos são universais e imutáveis. E o que Cristo, o que Jesus nos ensinou?
Ele nos ensinou as leis de Deus. Essas leis já estão impressas em nós desde o momento da nossa criação. Porém, o homem esqueceu e menosprezou essas leis. Todos nós podemos conhecer a lei de Deus. Ela é acessível a todos, mas nem todos compreendem as leis de Deus ainda. Quem é que nunca ouviu falar de Jesus? Quem nunca leu uma mensagem nas mídias, em algum lugar? Os que compreendem melhor as leis de Deus são os homens de bem, aqueles que procuram por ela, os que têm interesse em conhecê-la. Nós somos parte da obra da criação, onde tudo concorre para a perfeição. E é por isso que um dia todos compreenderão as leis de Deus, porque é preciso que o progresso se cumpra. E o Espiritismo, assim, vem cumprir a promessa de Jesus. Ele é o Consolador prometido e se dirige aos que não creem, aos que duvidam, e não para aqueles que já têm uma fé e essa fé basta. Como ele cumpre a promessa de Jesus? Convidando os homens a observarem as leis de Deus, ensinando todas as coisas, possibilitando a compreensão do que Jesus disse apenas em parábolas. O Espiritismo abre os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e sem alegorias, e levanta o véu lançado sobre certos mistérios, porque o Espiritismo é ciência, ele usa a razão para comprovar e explicar os fatos. Traz suprema consolação aos deserdados, porque ele mostra que tudo tem uma causa justa, ele explica que toda dor tem um objetivo útil, que é o nosso aprendizado. Sendo assim, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalha as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Esta fala está no livro Consolador e foi dita por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. E como o Consolador nos auxilia, então, nas diversas situações da vida? Como ele nos traz o consolo? Nos transmitindo os principais pontos da doutrina espírita. E como ocorreu essa transmissão? Ela foi revelada pelos espíritos, que se comunicam e declaram, inclusive, alguns já terem vivido na Terra. E quais são, então, esses principais pontos da doutrina que nos foram passados? Deus, Criador do Universo. O mundo espírita, habitado pelos espíritos desencarnados. A encarnação e reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos. O melhoramento progressivo dos espíritos. A relação constante dos espíritos desencarnados com os homens e os ensinamentos morais dos espíritos superiores. Então, nós vamos ver agora cada ponto individualmente, falando um pouquinho sobre como cada um deles pode nos auxiliar, nos consolar em determinados momentos da vida. O primeiro ponto, Deus, Criador do Universo. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Ele criou o universo. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Ele criou o universo e as leis que regem o universo, tanto as leis físicas como as leis morais. O homem, ele é infeliz porque ele se afasta dessas leis, ele não segue as leis de Deus. E uma destas leis, que é muito conhecida por nós e usada, é a lei de causa e efeito, ou seja, tudo o que nós fazemos tem uma consequência, boa ou ruim. Portanto, as situações nas quais nos encontramos foram causadas por nós mesmos. Estas situações são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Então, deixando claro que nada é castigo. Ninguém é culpado por nossas dores. Nós é que as provocamos. E nós não passamos por aquilo que não precisamos passar. Se Deus é soberanamente justo e bom, tudo o que ocorre em nossa vida é por conta da justiça divina. Lembrem daquele ensinamento, a cada um segundo as suas obras. O segundo ponto, o mundo espírita, habitado pelos espíritos desencarnados.
Jesus já nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, e ele preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal é secundário, ele poderia deixar de existir sem com isso alterar a essência do mundo espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro que é perecível, e a destruição desse invólucro devolve a liberdade ao espírito. A alma é um espírito encarnado, o corpo é apenas o seu envoltório. E deixando o corpo, a alma volta para o mundo espiritual. Isto nos faz refletir que aqui tudo é passageiro. Então, por que nos apegamos tanto às coisas materiais que causam tanto sofrimento a nós? Nós vivemos preocupados com o ter, em ter saúde, em ter bens e em ter até pessoas. Tudo aqui é perecível, tudo acaba, a não ser nós, espíritos. Portanto, passemos a valorizar o ser, isso nos poupará sofrimento. Vamos valorizar os momentos vividos e tirar deles as melhores lições. O terceiro ponto, a encarnação e reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos. O espírito precisa passar por muitas encarnações. Todos nós já tivemos muitas existências e ainda teremos muitas outras na Terra ou também em outros mundos. E por quê? Para o nosso aperfeiçoamento. Os espíritos não estão presos indefinidamente no mundo em que se encontram, certo? E nós também não passaremos no mesmo mundo todas as fases do nosso desenvolvimento. Então, se nós almejamos um mundo melhor, um lugar melhor, trabalhemos por ele, para vivermos ou na Terra ou em outro mundo mais evoluído. Porque quando o espírito atinge um grau de adiantamento que o mundo comporta, ele passa a habitar um outro mais adiantado. E assim como ocorrem partidas e chegadas dos espíritos entre o mundo material e o mundo espiritual, também ocorre partidas e chegadas entre os mundos. Imaginem quantas encarnações nós já tivemos, quantas experiências já vivemos, quantas famílias nós já formamos. Quando desencarnarmos, chegarmos ao mundo espiritual, quantos pais, quantas mães, quantos filhos nós não reencontraremos. E nós iremos passar por esse processo ainda inúmeras vezes. A reencarnação é, assim, a prova da existência da justiça divina. Nós nascemos no lar que precisamos, moramos no melhor lugar que Deus pôde nos proporcionar, de acordo com o nosso grau de adiantamento, nem mais e nem mesmo, mas o justo para nossas lutas terrenas. Então, nós não devemos reclamar do país que moramos, da família que temos, do lar que habitamos. O quarto ponto, melhoramento progressivo dos espíritos. Os espíritos pertencem a diferentes classes, então ninguém é igual em poder, em inteligência, em moralidade e em saber. Por isso, devemos ser tolerantes com o outro e com nós mesmos. Isso vai ajudar, nos poupará de sofrimentos. Também, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram e passam pelas diferentes classes. Hoje, nós somos um pouco mais evoluídos do que já fomos e amanhã estaremos melhores do que somos hoje. A vida material é uma prova a ser cumprida repetidamente até ser atingida a absoluta perfeição moral. Portanto, estamos todos nós a caminho, na luta por nossa melhoria. A rapidez do progresso depende dos esforços que se faça para chegar à perfeição. Assim, foquemos no que podemos e devemos fazer por nós. O foco é nós e não o outro. Dispensemos a nossa energia a nós mesmos, trabalhando a nosso favor. Também vou lembrar aqui aquela mensagem: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos significa ter tolerância e compreensão. E instruí-vos, estudai, buscai o conhecimento, que isso nos faz crescer e ajuda no nosso progresso. O quinto ponto,
é a relação constante dos espíritos desencarnados com os homens. Os espíritos desencarnados não ocupam uma região delimitada. Eles estão por toda parte, tanto no espaço como ao nosso lado. Eles exercem incessante ação sobre o mundo material e moral, e eles formam uma das potências da natureza. As relações dos espíritos com os homens são constantes, e as comunicações dos espíritos com os homens pode ser oculta ou ostensiva. Nós somos muito mais influenciados pelos espíritos do que supomos. Mesmo não os vendo, eles estão o tempo todo nos intuindo, nos auxiliando ou então, inclusive, tentando nos atrapalhar. Por que este ponto nos consola? Como ele pode nos ajudar? Pessoas amadas que já partiram estão apenas em uma outra região. Nós podemos ou poderemos nos encontrar com elas um dia, manter contato com essas pessoas. Isso também nos dá esperança sobre o nosso futuro. Nós não morreremos, somos imortais e o tempo não acaba. Também podemos receber orientações, como estas que estamos agora estudando, que nos auxiliam e nos confortam, nos trazem esperança. E há também os espíritos mais esclarecidos que nos auxiliam quando temos boa vontade. Então, nós não estamos sozinhos nas nossas lutas. Temos sempre aqueles que nos auxiliam. O 6º ponto, os ensinamentos morais dos espíritos superiores. Esses ensinamentos se resumem nesta máxima: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Esta é a regra universal do proceder. Nada pode ser oculto a Deus, nem mesmo as menores ações, nossas e dos outros. Portanto, nós devemos confiar na justiça divina. É inevitável a presença daqueles com quem procedemos mal. Portanto, devemos aceitar as pessoas difíceis que estão no nosso caminho, pois elas são os nossos instrumentos de lapidação. Estamos todos submetidos à lei de causa e efeito. Nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Deus não erra de endereço. Aquilo que está na nossa vida é para estar lá realmente. E não há faltas irremissíveis. A misericórdia de Deus é para todos. As diferentes existências permitem ao homem avançar, progredir, segundo seus desejos e esforços. Então, ninguém atrapalha o nosso caminho. O meu pior inimigo sou eu mesmo. Então, devemos nos esforçar para combater as nossas próprias imperfeições. Portanto, quanto mais desejarmos e nos esforçarmos, mais rápidos conquistaremos a verdadeira felicidade ambicionada por todos nós. Tenhamos a caridade, que significa benevolência, tolerância e perdão. E eu deixo também essa mensagem que Jesus falou ao povo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou ler uma mensagem que eu acredito que encaixe muito bem naquilo que nós falamos, de trazer consolo para as nossas dores, para as nossas aflições e tendo como base o Espiritismo. Essa mensagem foi ditada por Emmanuel a Chico Xavier. Não te esqueças do ensinamento do Mestre. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa indebitamente e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Se a incompreensão te impôs férrea grade ao espírito, através da qual ninguém, por agora, te identifica o ideal ou os propósitos elevados, não te demores acariciando o fel da revolta. Lembra o favor sublime do tempo, trabalha e serve. O trabalho acrescenta as energias.
O serviço a todos revela divina sementeira. Se a calúnia chegou ao teu círculo, estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervente do prato, nem te embrenhes na selva do sofrimento inútil. Reflete na bênção das horas, trabalha e serve. O trabalho reconforta, o serviço aos outros anula os detritos do mal. Se erraste, instalando escuro remorso no centro do próprio ser, não te cristalizes na inércia e nem te enlouqueças, soluçando e gemendo em vão. Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te relegues ao acabrunhamento, qual se foras um punhado de lixo. Pensa na dádiva dos dias, trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Bom, eu desejo então dias de paz e luz a todos e que tenham uma semana abençoada e que a paz de Jesus esteja com todos nós.